Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso Meetup. Eu sou a Larissa Claes, CEO da Delinea. Estarei hoje aqui coordenando a nossa conversa. Essa é a nossa quarta edição do evento. Hoje falaremos sobre tecnologias e indicadores que contribuem para a retenção do aluno na EAD. Antes de entrar em alguns detalhes sobre esse assunto, eu já gostaria de apresentar os nossos especialistas que convidamos para participar hoje aqui conosco. Começando então pelo Bruno Barreto, ele é CEO na Crátilo Educacional. Bem-vindo, Bruno. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Obrigado, boa tarde, a gente que agradece. Também está conosco o Daniel Antonucci, que é CEO da CRM Educacional. Bem-vindo, Daniel. Obrigada também pela disponibilidade de estar aqui conversando conosco hoje. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E a professora Margarete Claes, né, que é a nossa CSO, também está aqui conosco. Bem-vinda, professora Margarete. Você está com o áudio desligado, Margarete, se puder. Desculpe. Agora sim. Boa tarde a todos. Vamos fazer dessa tarde uma tarde muito rica em reflexões e obrigada pela participação. Ótimo. Então, para darmos início, né, e falar um pouquinho sobre retenção, nós precisamos falar também sobre evasão, né? Eu trouxe aqui alguns dados do Censo da Educação Superior de 2019, né, que é realizado anualmente pelo INEP, e trouxe uma estatística relacionada à desistência dos estudantes, né? Dos estudantes que ingressaram em 2010, ao final de 10 anos de acompanhamento, 40% concluíram, 1% permaneceu e 59% desistiram do curso de ingresso, né? E o tema da evasão também esteve presente no censo da EAD 2019, que é o levantamento realizado pela Associação Brasileira de Ensino à Distância, de Educação à Distância, a ABED, e a partir desses dados, nós percebemos que a evasão nos cursos de graduação à distância está acima de 20%, né? Nesse censo, mostrou que as instituições conhecem, né, o motivo da evasão, né, acham, né, sabem o que pode ser esse motivo, né, e a grande maioria delas, claro, estão tentando fazer algo a respeito, né? Então foi por isso que nós pensamos nessa pauta hoje, né? Com certeza é uma pauta que vai contribuir muito com diversas instituições que estão nesse momento tentando aumentar seu índice de retenção dos alunos, né? E de nossa parte aqui da Delinea, que atuamos, né, há 15 anos já no mercado educacional com produção de materiais didáticos, nós acompanhamos de perto, né, as necessidades dessas instituições e vemos elas nessa constante repensar, né, dos processos com o objetivo de reter os alunos, né. Então, assim, vamos dar início. Antes de eu direcionar para os nossos especialistas convidados, nós temos duas perguntas, tá, que eu gostaria de compartilhar com os participantes aqui hoje, para ampliar a nossa discussão aqui, né, e para além de vocês nos assistirem, vocês também poderem interagir um pouquinho conosco, ao vivo, né? Então, está aparecendo aí na tela, é só apontar a câmera do celular, né, para o QR Code que está aparecendo ali, e aí vocês conseguem responder, são duas perguntas. Vocês também podem acessar pelo link que a nossa equipe vai disponibilizar agora no chat do evento, né? E nós vamos conseguir acompanhar ao vivo aqui na tela. No final, nós vamos comentar as respostas, é bem interessante, porque daí a gente consegue ouvi-los, né, de uma maneira geral aí, de todos os participantes, num gráfico só, né, e lembrando que não precisa nenhum cadastro, não precisa compartilhar nome, nem nome da instituição para responder, tá, é bem, bem fácil ali, bem rapidinho. Quem não conseguir não der tempo aí de fazer pelo QR Code, vai ficar o link no chat também para vocês fazerem no decorrer da nossa apresentação, tá? Nossa conversa aqui. Bom, eu acho que seria isso. Com isso, eu passo a palavra, então, para o nosso convidado, o Bruno Barreto, fazer as suas colocações. Fique à vontade, então, Bruno, é contigo. Obrigado, Larissa. Eu vou compartilhar a tela. Quando estiver aparecendo, você me dá um ok? Dou sim.
Já estamos vendo. Tá? Tá. Tá ótimo. Então, Uhum. primeiro, quero agradecer, Larissa, mais uma vez, aí a Adelina, pelo convite, que a gente possa debater esse tema tão importante para a educação, né, no país. A gente vê as instituições com tantos investimentos, tantas campanhas para captação de alunos, e não necessariamente a gente tem o mesmo olhar para a gestão da permanência, né? E acredito que a pandemia, nesse ponto, auxiliou no sentido das instituições olharem melhor para os seus alunos, né, em 2 anos tão difíceis, né, como 2020 e 2021, para a captação. Então, esse olhar que foi extremamente necessário para o alunado de cada instituição, a gente espera que isso se mantenha nos próximos anos e que a gente tenha esse cuidado, né? A ideia da apresentação é mais para que seja um guia ali para a gente trazer alguns pontos, né? E vamos compartilhar, depois a Adelina pode enviar para os inscritos a apresentação sem nenhum problema, até porque tem alguns dados ali que nós não vamos estar atentos a todos eles, mas entender um pouco como nós entendemos uma gestão preditiva da evasão, tá? Sobretudo, como utilizar a inteligência de dados, a parte de pesquisas na retenção. Tá? Aqui a gente dividiu a apresentação em 4 partes, tá? Uma parte falando sobre o mercado, para a gente entender um pouco sobre a educação à distância, alguns dados ali completando com o que a Larissa colocou no início da fala dela, né, desde censo, também o censo do EAD, pesquisas, que é o grosso assim da apresentação, vamos dizer, a maior parte para a gente entender como utilizar essas pesquisas no combate à evasão, ou na gestão da permanência, que é até como a gente prefere o nome, né? A parte de indicadores, o que olhar, quais são os indicadores mais importantes para a gente ter no radar da operação, e quem são os responsáveis, né? Qual é o papel de cada um dentro da instituição de ensino nesse processo da retenção. Então, dentro desse primeiro ponto sobre o mercado, a gente traz aqui no levantamento os dados do censo para ter um comparativo ali de como está o crescimento da educação à distância e o desempenho ao longo dos últimos anos, né? Então, é bem sabido aí a desenvoltura que a educação à distância tem, sobretudo nos últimos anos, né? Quando a gente olha o número total de alunos, aí nos últimos 5 anos, ele tem, de certa forma, uma estabilidade, aí desde 2015 acima dos 8 milhões, e aí um crescimento um pouco maior, 18 e 19, mesmo com a queda do presencial, e quem tem segurado esses números é a educação à distância, né? Então, a educação à distância, ela cresce em todos os cenários, que a gente pode observar aqui no cantinho do lado direito, e o ensino presencial, ele tem caído, sobretudo de 2015 para cá, com a crise do FIES e tudo que a gente já conhece. E quando nós olhamos o número de ingressantes, isso fica ainda mais visível, né? O ingressante sempre é um raio-x mais próximo que nós temos. Então, o volume total de matrículas, o presencial ainda é a grande maioria, né? 6,2 milhões contra 2,5, mas quando a gente vê os ingressantes, em 2019 ele já chegou muito próximo do que são os ingressantes do ensino presencial. Em algumas regiões do país, como é o caso do Sul e da região Norte, os calouros, né, os ingressantes da educação à distância já são maioria, né, onde a cada 100 matrículas nessas duas regiões, 55 já foram feitas em cursos à distância e não em cursos presenciais, né. O Sudeste é o que tem uma menor participação ainda, né, mas 39 contra 61, e se a gente olha alguns anos antes, aí em 2015, era só 21%. Então, com o censo de 2020 e, sobretudo, com tudo que a gente vê na pandemia, certamente todas as regiões brasileiras no próximo censo já vai estar pelo menos meio a meio, né? Então, uma área bastante com muito crescimento, né? A pandemia acelera esse movimento, mas, por outro lado, também o crescimento do EAD, como a gente sabe e tem acompanhado aí pelo censo, ele é bastante grande, só que a evasão, infelizmente, também, né? Então, a evasão no ensino presencial, coloquei até como um parâmetro aqui do lado direito, isso aqui já é do mapa do ensino superior de 2020, os cursos presenciais, de certa forma, estão numa estabilidade ali, falando em evasão, subindo um pouco mais, um pouco menos ano a ano, mas na educação à distância a gente sai aí de um patamar de 29% de evasão, de 29% de evasão no ano de 2013 para 37%
no 2018, né, com o incremento ano a ano. Em 2013 já era uma evasão bastante alta, né, de 1/3, e agora a gente perdendo aí quase 40% desses alunos. Quando a gente olha o censo da EAD, eu trouxe só esse gráfico aqui até de uma forma como uma atenção aí para nós, gestores de instituições de ensino, é a inércia de muitas instituições perante a gestão da permanência, perante o combate à evasão. Então, quando a gente olha esse gráfico aqui do censo lá da ABED, quando a gente analisa os cursos presenciais, a grande maioria, que é a última coluna aqui, a grande maioria das instituições sabem as causas, quais são os motivos que os seus alunos abandonaram os cursos presenciais. E quando nós vamos para a graduação, trabalhando a questão aí da educação à distância, a grande maioria não conhece esses motivos, o porquê desse abandono, o que está acontecendo com esses alunos. Então, a gente orientou aqui a apresentação um pouco para entender isso, né, essas questões. E o problema da evasão, além de ser um problema extremamente grave para as instituições de ensino, sobretudo do ponto de vista financeiro, ele também impacta no desenvolvimento do próprio país, né, dado essa debandada tão grande, com os dados que a Larissa colocou ali no começo, e o que a gente está mostrando aqui do censo, sobretudo da ABED. E como que nós podemos virar um pouco esse jogo e entender melhor quem é o nosso aluno da educação à distância, como acomodá-lo, quais são as suas expectativas, quais são as suas ansiedades, seus anseios aí, para que ele não evada, né? Então, a gente está trazendo aqui 5 pontos importantes de dados a serem observados, né, de pesquisas, sobretudo pesquisas tanto quantitativas quanto qualitativas, né? Iniciando aí com a parte de NPS e satisfação, para entender como que o aluno avalia a nossa marca, como ele avalia a instituição que ele está estudando. Importante entender a relação desse aluno que nós temos com a concorrência, né? Nós somos a primeira opção dele, ele tem um olhar para a concorrência, como que isso se dá no dia a dia com ele. O próprio produto, no sentido do serviço, a qualidade, quais são os atributos, o que a gente está desenvolvendo está sendo percebido por esse aluno. A parte de preço, né, a questão do poder de pagamento dele, como entender se isso está impactando, e o perfil do aluno, né. Dentro desses pontos, nós vamos colocar aqui rapidamente, os dados são dados hipotéticos, tá? A gente não iria apresentar aqui os dados de nenhum cliente, nenhuma parceira nossa, né, até por questões éticas, mas a ideia aqui é a gente entender referências de pesquisas, o que a gente pode fazer internamente para conhecer o nosso alunado, conhecer esses pontos que a gente está colocando. Então, aqui tem um exemplo aí de pesquisas de NPS e de satisfação, né? Basicamente, o NPS, com questões simples ali, ele vai dividir os nossos alunos, quem responde até 6 são pessoas, entre aspas, descontentes com o serviço que ele está tendo, né? Que são os detratores. De 7 e 8 está neutro, e 8 e 10 são os promotores, aqueles que estão plenamente satisfeitos com a instituição. Então, é importante entender, dentro dessa pesquisa de satisfação, sobretudo essa pesquisa de como que ele avalia a qualidade do que ele está recebendo e o serviço como um todo, entender quais são as tendências que a nossa marca aponta para o nosso público, se ele está satisfeito com o que ele está fazendo, né? Quais são os principais pontos de avaliação, tanto positivo como negativo, quais as melhorias que nós podemos fazer em cima dessas análises e como que a gente deve priorizar as tomadas de decisão, né? Então, o NPS é uma pesquisa muito utilizada em diversos segmentos da indústria, né, de uma forma geral, e nem sempre utilizado da mesma forma no setor educacional, para monitorar constantemente qual é o índice de satisfação dos nossos alunos com o todo. Isso, a nossa orientação, que além de ter um resultado de qual é o papel ali da instituição, qual é o NPS geral da instituição, é importante a gente ter curso a curso, porque muitas vezes nós observamos discrepâncias, onde cursos os alunos estão plenamente satisfeitos e cursos com grandes deficiências, né? Então, quando a gente olha só o número institucional, não necessariamente a gente consegue corrigir exatamente qual é o ponto. E além de dividir por cursos, é importante também entender, dentro do que ele está discutindo ali no curso da instituição,
quais são as áreas, então, como que ele avalia a nossa infraestrutura, ele está satisfeito com ela, corpo docente, coordenação de curso, o portal dele, o ambiente virtual de aprendizagem, atendimento financeiro, atendimento ao aluno, então, todas as áreas mais estratégicas que esse alunado tem um contato, é importante a gente monitorar e saber exatamente qual é o índice com cada um deles, né? Um outro ponto, trabalhando a satisfação, é a gente criar aqui uma métrica, né, para entender quais são os nossos diferenciais, onde tem uma satisfação desses alunos, quais são os pontos de atenção, quais são ações urgentes, para que a gente tenha um planejamento estratégico bastante assertivo, né, de continuar aprimorando o que a gente está indo bem e ter esse olhar com os pontos que nós precisamos ter melhorias, né? Então, como que o nosso público, qual é a tendência que em cima das pesquisas de satisfação, do que a gente precisa trabalhar dentro da nossa marca, segundo o nosso próprio aluno, né? A satisfação dele, como a gente já colocou, quais são os principais pontos também aí de avaliações negativas e positivas, e o que a gente deve tomar como decisão estratégica, né? Então, onde investir os recursos da instituição? Nós precisamos investir em corpo docente, em infraestrutura, o portal, isso vai depender muito instituição por instituição e principalmente a percepção que esse aluno tem. Um outro ponto é entender a parte da concorrência. Aqui o que a gente já está observando? Se esse aluno, o aluno que eventualmente está insatisfeito, ele vai começar a buscar outras marcas para pensar em continuar o seu curso, a não ser que ele tenha um problema financeiro e esteja trancando aí ou abandonando o curso por uma questão que não é acadêmica, né? Então, quais são os concorrentes que o seu público conhece? É importante, porque uma coisa é o que a gente identifica, né? Qual é o market share de cada marca dentro de uma determinada cidade, não necessariamente o que nós enxergamos como concorrente é o que o aluno está pensando em transferir ou o que ele observa. Qual instituição é essa, né? Qual deles também foi considerado como opção? Então, quando ele foi fazer o vestibular conosco, ele tinha outras instituições no radar, nós fomos a primeira escolha, a segunda, qual que é a principal marca com relação a ele, né? E qual é o comportamento esperado desse aluno perante essas marcas. O outro ponto é com a avaliação do curso em si, né? Do que ele está, do produto de uma forma geral, onde a gente observa que desde qual é o comportamento desse aluno dentro, por exemplo, a gente está falando do EAD, mas inclui aí também a questão dos cursos semipresenciais e híbridos, qual que é a preferência desse aluno? Quando nós montamos o modelo acadêmico, nós montamos ouvindo as necessidades desse perfil, desse público, entendendo quais são as necessidades dele, ou como uma questão que fosse o melhor às vistas da instituição, né? Então, ter aula 2 vezes na semana, uma vez na semana, se a aula é gravada, se ela não é, na grande maioria das vezes, não são questões que passam pelos alunos, são questões que vêm prontas já da administração de uma instituição de ensino e que não necessariamente casa com as necessidades desse aluno e que isso também tem um papel importante na evasão desse grupo. Então, a gente traz aqui alguns exemplos de questões, de como fazer essa avaliação, não vamos tentar a todas elas, até por questão do nosso tempo aqui, mas isso vai ser compartilhado depois, né? Então, primeiro é entender qual que é o atributo que a gente está comunicando como o melhor e qual é o atributo percebido pelo nosso público, que a gente está utilizando, que a gente está canalizando até na nossa comunicação, que a gente vai ver, se não me engano, no próximo slide, é exatamente o que o nosso aluno espera como mudança dentro dos nossos investimentos, né? O outro ponto é a questão do preço, né? Entender de fato o poder de pagamento desse aluno, e daqui a pouco a gente vai ter um slide específico sobre indicadores e entender como que ele pode evadir em cima dessas mensalidades. Então, isso, entender preço é importante não só, numa primeira vista, falar, nós vamos fazer um trabalho de precificação para baixar as mensalidades. Em boa parte das vezes, sim, mas não necessariamente esse é o único caminho. A gente pode estar dentro de uma praça que a disponibilidade financeira daquela determinada região é de tal fato que o nosso curso está abaixo do que ele poderia colocar. Então, é importante sempre a gente ter esse ponto de equilíbrio, entender de fato se o nosso preço ele está alinhado ao público-alvo, né, ao aluno que a gente tem dentro da instituição. Em cima, outras referências aqui para tomada de decisão
é a gente avaliar atributos, né? Qual é o processo de escolha dentro dessa instituição, quais são os atributos mais importantes, o que o aluno está esperando aqui, com exemplos, curso A, B e tal, qual que é o primeiro atributo dele? No curso de medicina, ele está priorizando a infraestrutura, porque tem convênios com hospitais, ou tem um hospital próprio. No curso de direito, ele pode estar avaliando mais a qualidade do corpo docente, que tem juízes, desembargadores dando aula dentro daquele curso. Então, isso também é muito variável aula a aula, curso a curso, e é importante que a gente tenha essa visão dos atributos esperados para cada um dos cursos e que a gente meça isso também de forma personalizada por curso, né? Não necessariamente todos os cursos têm uma vocação em pensar em infraestrutura ou coordenação, ou corpo docente, ou sistemas, etc. A parte do perfil do alunado também é de extrema importância para entender, sobretudo, quem é essa persona, como a gente chama no marketing, né? Quem é esse público, como calibrar a nossa régua de comunicação, como que nós vamos conversar, qual é a linguagem, né? Esse aluno, ele trabalha, qual que é a questão dele. Até alguns anos, principalmente até o censo de 17, 18, já um pouco menos, 2019 isso muda bastante, o perfil do aluno da distância, ele era extremamente distinto do presencial. E a faixa etária, principalmente, né? Então, a gente estava trabalhando aí no EAD numa casa de 30 anos, 29, 30 anos, na educação presencial na casa aí dos 20, né? E isso tem caído ano a ano. No censo de 2019, a diferença da faixa etária dos ingressantes do censo de 2019 já não era tão grande e tão significativa como a gente via antes. Então, há uma mudança no perfil do aluno da educação à distância. E nós precisamos estar atento quem é esse nosso aluno, porque nós podemos ainda estar montando cursos para uma faixa etária, para uma faixa de renda, para determinados anseios que não necessariamente é o aluno que está vindo, sobretudo de 19 para cá, e com a pandemia isso há uma mudança ainda mais significativa. Dentro da parte de indicadores, nós sempre buscamos trabalhar ali, pensar quesitos, né? Pensar uma questão preditiva, como a gente coloca. Por que preditiva? Porque antes mesmo, de uma forma geral, antes mesmo do aluno, ele mesmo saber que ele quer sair, que ele quer abandonar um curso, ele já dá sinais de insatisfação, né? Ou um incômodo, ou qualquer coisa que não possa estar bem dentro do que ele está discutindo. Entre eles, nós precisamos sempre ter métricas e sistemas que consigam nos auxiliar em cima disso, né? Em que ponto? Um aluno que está com uma mensalidade atrasada e também está com um desempenho acadêmico baixo, isso já acende um sinal de alerta. Ele pode tanto não ter pago a mensalidade porque ele não está conseguindo acompanhar, ou o inverso, né? E cada um vai ter um determinado ponto que vai comprometer aí nas suas decisões. Então, é muito importante a gente analisar, principalmente o que a gente está pondo aqui como as principais causas que levam à evasão, que é o desempenho acadêmico, né? E para cada ponto desse, nós precisamos ter um plano de ação, precisamos ter respostas rápidas, né? Se o aluno do EAD ele está tendo uma dificuldade de acompanhar esse curso, seja pela dificuldade logística dele, de tempo, de como ele se posicionar, ou seja por uma fragilidade na própria formação dele ao longo dos anos, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos fazer um nivelamento, o que nós vamos fazer com esse aluno? Ou a gente vai esperar que ele não dê conta, pegue 2, 3 dependências e automaticamente vai evadir, né? A parte financeira é a mesma coisa. A financeira acho que é a mais rápida da gente conseguir avaliar isso mês a mês, né? O que a gente orienta é que deu a compensação do boleto bancário, por exemplo, que leva uns 2 dias, esse aluno já precisa ser acionado, não pelo setor de cobranças, né? Mas no sentido de humanizar essa relação, né? Mostrar a preocupação com esse aluno, ele está precisando de alguma ajuda, o que aconteceu que ele não conseguiu arcar com essa mensalidade desse determinado mês. Porque à medida que a gente deixa esse tempo passar, se ele acumula 2, 3 prestações, ele pode já não conseguir arcar mais com isso, e na virada do semestre automaticamente ele evade. O outro ponto é a frequência, né? Seja ela no ambiente virtual ou nos momentos presenciais que a gente tem. Se esse aluno é um aluno que está distante, isso traz já alguns problemas. A parte geográfica, a distância dele com relação ao polo ou campus onde ele está trabalhando, quanto mais longe,
também maior é o sinal de alerta. E a parte comportamental também, de monitoramentos aí, desde o comportamento dele em redes sociais, como que ele está vendo essa instituição, e principalmente as pesquisas, como a gente viu aqui, de NPS, que pode facilitar a gente entender isso. Então, aqui a gente cria um sistema onde a gente vai criar, vamos colocar sinais de alertas, onde atrasou uma mensalidade, mora longe do campus e está insatisfeito, deu um NPS ali baixo para a instituição, eu já preciso ter uma atuação para esse aluno. E cada uma dessas caixas, quando a gente começa a cruzar, nós vamos ter um plano muito personalizado para um determinado grupo de estudantes, principalmente para conhecer essas causas e sermos proativos, né, em soluções para essas atividades. Trouxe aqui um pouco da referência da literatura que já mostra algumas divergências também, né? Uma coisa o que a literatura fala sobre evasão, essa pesquisa é bastante, considero interessante, assim, porque algumas coisas repetem e outras não, né? Foi uma pesquisa feita aí pelo Luiz Maurício Valente, a referência aqui embaixo, e aí ele traz a visão do que está pondo na literatura, nos dirigentes, a visão do aluno. Então, orientação vocacional, todos concordam que às vezes o curso não foi bem escolhido, vamos pegar só o do dirigente e do aluno, né? O do dirigente coloca concorrência entre as IES, na pesquisa os alunos não apontaram esse quesito que os dirigentes estão enxergando, mudança de endereço, também não foi colocada entre os principais pontos do aluno. A deficiência da educação básica vista pelos dirigentes também não aparece entre os principais pontos dos alunados. Horário de trabalho, que também não repete no que está lá. Problemas financeiros, sim, repete no outro. Busca por herança profissional também entra na visão dos alunos. E o que tem na visão dos alunos e que a gente não pode não estar olhando ali? A repetência, né, que é a questão que a gente acabou de falar agora de desempenho acadêmico, cursar por imposição, geralmente familiar, o pai já tem um escritório, ou tem um consultório e deseja que esse filho faça a mesma profissão que ele, prestígio da instituição, da determinada profissão, falta de apoio familiar, casamentos ou filhos não planejados que precisa adiar determinados planos e ausência de laços afetivos com a instituição de ensino. Larissa, eu já estou terminando, extrapolei meu tempo, como é que a gente está aqui, só para calibrar essa última parte. Você me ouviu? Eu vou finalizando aqui, então. Tá tranquilo, Bruno. Tá tranquilo? Tá. Entre a parte dos responsáveis, a responsabilidade da gestão da permanência, do combate à evasão, ela é literalmente de todos, né? No caso da educação à distância, desde o tutor até a reitoria, até os mantenedores, coordenações de cursos, todos eles têm um papel importante dentro dessa vivência, dessa questão do dia a dia. Então, o primeiro ponto, que até comecei ali no momento da apresentação, toda instituição tem ali um departamento mínimo de marketing, que trabalha a sua captação, que pensa as campanhas de cada intake, de cada processo seletivo, como que isso vai ser feito, e com investimentos consideráveis para captar aluno. Não necessariamente essas mesmas instituições possuem, mesmo que investimentos mais baixos, mas investimentos para essa área, ou que tenham uma área que pense gestão da permanência. Muitas vezes a gestão da permanência está como uma segunda tarefa de um determinado setor, que se ele tem tempo, ele está discutindo aquilo, mas ele foi contratado para um outro ponto. Então, a gestão da permanência, de certa forma, a gente caminhando aí por várias instituições no país inteiro, temos bons exemplos, bons cases, óbvio, mas de uma forma geral, a gestão da permanência ela não é olhada com o mesmo profissionalismo que é a captação de alunos, né? Seja de contratação de pessoas para isso, de sistemas e de investimentos em cima disso, né? Seja de pesquisas também para identificar quais são as causas, né? Como melhorar esses processos, que ações que nós vamos colocar. E dentro da nossa visão, o que nós enxergamos é que a parte de evasão, ela traz um prejuízo tremendo para essas instituições, que justifica, sim, ter uma área específica para esse ponto. Seja aí um departamento de gestão de permanência ou algo similar com relação a isso, mas que tenha ali um time mínimo que seja
pensando só gestão da permanência, porque na medida que todo mundo que está na gestão e que conhece uma instituição de ensino sabe as urgências que acontecem no dia a dia, os incêndios, as prioridades que a gente tem que ter o tempo inteiro, e a gestão da permanência não é algo que possa ficar em segundo, terceiro plano nas decisões. Então, pelo menos um departamento da instituição tem que ter a gestão da permanência como foco principal, como o principal olhar ali dele, com pesquisas, com tudo que a gente colocou aqui e que o Daniel também vai pôr aqui dentro durante a fala dele. Tá? Não quis estender, a gente compartilha a apresentação como coloquei. Quero agradecer e ficar à disposição aí das perguntas dos senhores. Obrigado, Larissa. Tá ótimo, Bruno, muito obrigada. Acho que, né, foi super, super importante todos os dados que você trouxe, como é importante ter os dados de posse das instituições para tomar a decisão, né, às vezes existe já um sentimento, né, do que pode estar ocorrendo, mas que realmente com uma pesquisa e ouvindo o aluno, a gente pode ter surpresas aí, pode ficar com conhecimento de coisas que a gente nem imaginava, né, como o que você citou ali da concorrência, né, então, e aí é mesmo o perfil do aluno mudar durante esse período, né, e o que a gente conhecia antes já não é mais o que a gente conhece hoje, né, então, realmente, pontos aí fundamentais, né. Eu vou passar agora a fala para o Daniel, né, Daniel Antonucci, da CRM Educacional, para complementar aí essa fala e a gente poder, ao final, ouvir aí alguns comentários que a gente já está recebendo do público que está nos acompanhando, e a Margarete também comentar ao final todas essas informações que a gente está compartilhando aqui. Com você, Daniel. Obrigado, boa tarde, pessoal, a todos, e mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu vou fazer aquela pergunta de sempre, na hora que vocês estiverem vendo minha tela, vocês me contam, por favor, para saber se deu tudo certo. Já estou projetando aqui, vocês já estão vendo? Está carregando. Agora sim. Então tá bom, ótimo. Bom, sou Daniel Antonucci, da CRM Educacional, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, e eu acho que o Bruno, ele fez uma abertura e uma introdução muito importante em relação a esse tema, né, da gestão da permanência, da evasão, indicadores, números, né, o que a gente tem que olhar. E eu queria pegar justamente a conexão com a fala dele na definição de permanência, né, e os 3 pilares que a gente acredita que fazem parte dessa definição de permanência, porque é muito mais importante do que olhar só a evasão, que é importante sim, obviamente, mas é olhar também a permanência, né, o que eu preciso fazer, o que eu preciso construir, o que eu preciso entregar para que o meu aluno permaneça na minha instituição de ensino, para que ele permaneça até o final do curso, né? Então, a gente vem trabalhando essa questão da gestão da permanência já há algum tempo, e a gente construiu uma definição que era baseada em 3 pilares, né? Então, o primeiro pilar, a gente se baseou em metodologias de Customer Success. Então, a gente olha para o sucesso do aluno, né? Então, como que eu faço para ajudar o aluno a ter sucesso na vida acadêmica dele, né? O segundo pilar é o pilar de Customer Experience, ou seja, qual que é a experiência que ele tem ao longo da jornada acadêmica dele, com a minha marca, com os produtos, com tudo, né, em torno da instituição de ensino que ele escolheu. E, por fim, conceitos de Customer Relationship Management, ou CRM, né, que nada mais é do que relacionamento, né? Então, com esses 3 pilares, a gente chegou numa definição de gestão da permanência, que é apoiar os alunos para que eles tenham sucesso na sua jornada acadêmica, tendo uma equipe disponível para ajudá-los em suas dificuldades e, principalmente, se antecipando a elas, né? Então, essa frase, ela traz para nós o que a gente entende como gestão da permanência, baseado nesses 3 pilares, né? Então, que fazem com que a gente possa estruturar um projeto de gestão da permanência dentro da nossa instituição. Falando um pouquinho mais de cada um desses pilares, quando a gente olha do ponto de vista de sucesso, a gente tem que olhar o que é sucesso do aluno, mas mais do que isso, a gente tem que olhar o que é sucesso
para o aluno, né? Então, vamos colocar as lentes do aluno, né? Vamos olhar com o olhar que ele tem e perguntar para ele o que é sucesso, né? E aí a gente já fez algumas pesquisas em clientes que a gente atende em gestão da permanência, e obviamente que a primeira resposta que todo mundo dá é o diploma, né? Mas o que mais é sucesso para o aluno, além do diploma, né? Então, conhecimento, obviamente, empregabilidade é fundamental, salário, networking, crescimento na carreira, a prática, muitas vezes, que ele precisa colocar, né, feliz fazendo aquilo que escolheu como profissão, né? Então, todas essas coisas, elas fazem parte do conceito de sucesso do aluno, né? Então, não adianta eu só entregar um diploma para ele, eu tenho que entregar todas essas coisas junto com o diploma, porque no final o que ele quer é melhorar de vida, é melhorar a vida da família dele, é evoluir como pessoa, evoluir na carreira dele e cada vez mais ter sucesso na vida profissional dele. Então, a nossa preocupação, né, durante o processo, durante a jornada acadêmica, com o sucesso dele, tem que permear todas essas vertentes, todas essas frentes, né? Além, obviamente, do diploma, que é o que a gente espera entregar para ele como coroação disso tudo, né? Mas todas essas coisas, elas precisam estar também ao longo do caminho, né? Falando um pouquinho agora da questão de experiência, né, que é o segundo pilar, eu gosto muito de trazer uma relação de expectativas versus realidade, né? E a gente sabe o quanto que os times de marketing, né, e vendas das instituições de ensino estão melhorando, estão evoluindo, estão amadurecendo, e a gente acompanha isso de muito perto na CRM educacional. Então, a gente consegue ver campanhas sensacionais, né? E aí, a gente atrai o aluno prometendo coisas que estão fazendo com que ele tome uma decisão, né? Como infraestrutura, como convivência, como espaços de conhecimento e como equipe de atendimento e de tutores, né? Tudo mundo ideal. A pergunta que eu faço, e que é uma reflexão para todos, é o que eu estou entregando na realidade para ele? E o que eu estou entregando de tudo, desde o meu processo de inscrição, de matrícula, o meu produto, como o Bruno colocou, né? O meu curso, preço, o Bruno também colocou, está adequado, os meus professores e tutores, o LMS que eu escolhi, né, a área de carreiras, coordenação de curso, central de atendimento ao aluno, secretaria, financeiro, ou seja, qual a experiência que eu estou entregando para eles nisso tudo. E além disso, na questão do EAD, que, né, é o nosso objetivo aqui, o que está sendo entregue nos polos, né? A gente sabe que os alunos não vão muito aos polos, mas e quando eles vão, né? O que eles encontram lá em relação ao banheiro, alimentação, laboratório, internet, segurança, né? A gente sabe, eu já rodei várias instituições de ensino pelo Brasil, a gente chega em lugares que tem polos que a gente fala assim, não é possível que isso seja um polo, né? Não é possível que alguém venha aqui para fazer uma prova ou para assistir uma aula, né? Tamanha é a precariedade da infraestrutura, da localização, ou seja lá o que for. Então, quando a gente está falando de experiência do aluno, a gente tem que se preocupar muito em balancear a expectativa com a realidade, né? Então, eu criar uma expectativa nele daquilo que seja possível de entregar e entregar realmente aquilo que eu estou dizendo que eu vou entregar para ele, né? Porque senão ele se frustra, e se ele se frustra, ele evade, ele vai embora, né? Eu costumo dizer que a evasão ela começa na coxinha gelada lá da cantina ou da área de alimentação e termina na nota do ENAD. Tudo que está no meio disso pode levar a um aluno evadir. Então, são preocupações que nós como gestores de instituições de ensino, de EAD ou de presencial, a gente tem que estar muito ligado em toda essa experiência, né? E por fim, né, o terceiro pilar da definição da gestão da permanência, o relacionamento, e o relacionamento ele é aberto em 3 vertentes. A primeira vertente, uma vertente de pessoas, né? O Bruno colocou muito bem de quem é a responsabilidade da gestão da permanência, né? No fim do dia de todo mundo, né? Do professor, da pessoa da secretaria, do tutor, de quem faz a matrícula, de quem cobra, todo mundo que está envolvido na experiência do aluno é responsável pela permanência dele. Mas eu tenho que ter um time que encabeça isso, que cuida disso, que
faz a gestão do relacionamento e da permanência do aluno, né? Então, não importa o nome que você vai dar para esse time, não importa se ele vai ficar... semana passada eu assisti um webinar também falando sobre esse tema. Tem gente que coloca isso dentro da área de marketing, tem gente que coloca isso dentro da área acadêmica, não importa. Não importa que você tenha alguém cuidando disso, encabeçando isso dentro da sua instituição. A segunda coisa, dentro de relacionamento, é uma revisão de processos, né? A gente vem de um mercado bastante antigo, do ponto de vista de tempo de existência, né? Faculdade, universidade existe há muito tempo. Então, muitos processos, eles eram focados numa visão, numa gestão anterior, que não tinha foco no aluno, né? Então, o que a gente tem que fazer hoje é revisar os nossos processos, colocando todo o foco no aluno. Eu tenho que resolver o problema do aluno, eu tenho que atender o meu aluno, eu tenho que ajudar a experiência do meu aluno, eu tenho que levar o meu aluno até o fim do curso, né? Então, e eu digo de todos os tipos de processo, desde um processo de solicitar um documento da secretaria, pegar uma segunda via de boleto, acessar o meu LMS, não importa, né? Isso tem que ser muito simples, muito fácil, muito ágil e com foco no aluno e não no foco na instituição de ensino, né? E por fim, dentro ainda da parte de relacionamento, tecnologia, né? Então, o Bruno falou bastante sobre tecnologia, nós somos uma empresa de tecnologia na CRM Educacional, então a gente acredita muito nisso, então, que você tem um software CRM para relacionamento com alunos e predição de evasão, né? Então, o Bruno também comentou sobre a predição de evasão, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas ela é fundamental para a gente se antecipar ao movimento de evasão do aluno, né? Um aluno, quando ele vai evadir, eu acho que todos aqui devem saber isso, quando ele vai formalizar a evasão, desculpe, a chance de reversão é muito, muito pequena, né? Então, se eu consigo prever antes que ele mesmo perceba que ele vai evadir, a minha chance de reversão é muito maior, né? Então, esses 3 pilares, eles ajudam a gente a entender a gestão da permanência e a fazer esse aluno caminhar na jornada do aluno, né? Então, essa aqui é uma imagem que mostra como que é a jornada do aluno no ensino superior, desde que ele é um lead, né, uma inscrição, ou seja, lá no funil da captação, até ele virar um aluno e passar, então, pela jornada dele. A gente tem que se preocupar com essa jornada toda, porque uma captação mal feita vai impactar na evasão, né? Ou seja, eu posso estar trazendo um aluno que não está pronto, que não está preparado, que está escolhendo o curso errado, e eu estou forçando ele a fazer uma matrícula, e ele vai evadir depois, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado também com a minha captação, para que ela não impacte demais negativamente na minha evasão. E depois que esse aluno entrou no funil da permanência, que ele virou um aluno, eu tenho que tomar cuidado com as fases, né? Enquanto ele é um calouro, principalmente o calouro, né? Em cada lugar do Brasil, o calouro é uma coisa, mas o aluno que está no início cada lugar do Brasil é um nome diferente, né? Já vi novato, já vi ingressante, já vi calouro, mas esse aluno que está nos primeiros 2 primeiros semestres da faculdade é onde ocorre o maior índice de evasão, né? Então, algumas pesquisas que a gente fez dizem que até 60% da evasão de um curso inteiro ocorre no primeiro e no segundo semestre, né? Então, o quanto mais eu tomar cuidado, cuidar, me relacionar com esse aluno que está no início do curso, maior a chance dele permanecer, né? E depois vem o aluno integrado, o veterano, formando, desculpa, e o alumni, que é o aluno formado. Então, para cada etapa da jornada acadêmica, eu tenho que ter um tipo de relacionamento, um tipo de cuidado, um tipo de atenção. Então, o aluno que é veterano para ir para formando, eu já tenho que me preocupar com estágio, com empregabilidade, com ele se colocar no mercado de trabalho, com ENAD, porque isso também impacta na minha nota, né? E quando ele é um alumni, ou seja, ele se formou, eu tenho que me preocupar de que marca que ele está levando a minha instituição para o mercado, ou seja, ele está sendo um bom profissional, eu formei ele adequadamente, e pensando também em educação continuada, né? Eu acho que hoje todo mundo já ouviu falar do lifelong learning, né? Ou seja, aprendizado para a vida toda, e quando um aluno termina uma graduação, é importante que eu já deixe as portas abertas para ele vir fazer uma pós-graduação na minha instituição de ensino, um curso sequencial, um curso livre, um curso de extensão, não importa, mas que ele faça o lifelong learning dele na minha instituição, na instituição que formou ele na graduação, né? Então, olhar a jornada do aluno desde o lead até quando ele se forma é uma forma também de você entender
a evasão, a permanência e ajudar esse aluno a chegar no fim da jornada, né? Eu vi que o Bruno já falou um pouquinho disso, mas só reforçando, toda vez que a gente fala de evasão, a gente tem que entender motivos, né? E a gente separou os motivos em dimensões aqui nessa rede educacional. Então, a dimensão acadêmica, ela dá conta realmente de frequência e nota. A dimensão financeira, obviamente, se ele é adimplente, se ele tem bolsa, se ele tem financiamento, se ele tem acordo. A dimensão geográfica, e aqui não só o deslocamento para o polo, no caso do EAD, mas também conexão de internet, né? Ou seja, qual é a geografia, qual é a disponibilidade de internet que eu tenho para poder cursar da minha casa, né? Equipamento, essa coisa toda. E a dimensão comportamental, né? Que é tudo aquilo que não entra nas outras três, né? Por que as pessoas vão embora, por que elas evadem, né? É importante dizer que, na maior parte das vezes, os alunos falam que o motivo é financeiro, mas muitas vezes o motivo financeiro, ele está lá para ele não falar o que ele realmente pensa ou sente, né? Então, ele usa o motivo financeiro como uma desculpa para ele poder evadir, né? Então, você entender profundamente quais os motivos que levam esse aluno a evadir ajuda demais no planejamento das ações que você vai fazer para evitar, então, essa evasão, né? Ainda falando um pouco de estruturação de time, né? A gente vê duas grandes formas de você criar ou preparar a sua equipe, né? O modelo centralizado e o descentralizado, né? O descentralizado, o aluno tem que ir em cada uma das áreas para resolver o problema, inclusive uma área de gestão da permanência, caso nenhuma dessas áreas resolva a questão dele. Já no modelo centralizado, ele vai ter uma área única, que ele vai fazer todo o relacionamento com ele, e as outras áreas viram uma área de back-office, né? Ou seja, essa área de sucesso do aluno coleta todas as informações que ela precisa para dar o atendimento ao aluno, e as áreas de back-office depois executam o que precisa executar. Não tem modelo certo e errado, não tem modelo pior ou melhor, tem aquele modelo que se adequa melhor para a sua instituição. O que você tem que fazer é uma escolha, né? Eu quero ir para o modelo descentralizado ou eu quero ir para o modelo centralizado, para que eu possa, então, estruturar a equipe, estruturar treinamento das pessoas e, então, entrar com, finalmente, tecnologia, né? Então, aqui na CM Educacional, a gente faz o software de permanência de alunos, então a gente acredita muito na tecnologia ajudando no processo de gestão da permanência. Então, a primeira coisa que uma tecnologia pode entregar é a predição da evasão por meio de inteligência artificial, né? Então, a gente consegue, por meio de modelos estatísticos, deep learning, machine learning, prever com bastante assertividade qual que é a probabilidade de um aluno evadir no semestre, né? Então, eu consigo, de uma nota de 0 a 100%, dizer, olha, esse grupo de alunos tem X% de probabilidade de evasão, e então a instituição de ensino vai agir previamente para evitar que esse aluno vá evadir. Eu também tenho a automação do relacionamento com o aluno, como eu falei, em cada fase da jornada acadêmica. Vai ter um tipo de régua automatizada para conversar com esse aluno, para manter ele engajado, para ele manter ele conectado e acessando as aulas, né, no caso do EAD. Eu também tenho uma visão 360 dos alunos, ou seja, eu consigo consolidar numa tela única toda a vida dele, como foi a forma de ingresso dele, que notas ele tirou no meu vestibular, depois qual é a nota que ele está, se ele está pagando, se ele não está, que semestre que ele está matriculado, o curso que ele escolheu, enfim, você conseguir ter uma visão completa, inclusive qual que é a probabilidade de evasão dele, numa única tela, para que você possa ver, estudar, atender e se comunicar com esse aluno. Também uma gestão de ocorrências e mapeamento de soluções, isso é muito importante, né? Quando eu entro em contato com um aluno proativamente, ou um aluno nos procura, é importante que eu possa registrar isso tudo, mas mais importante do que isso, que eu possa sugerir soluções para ele, né? Então, é muito importante que eu já tenha todo o mapeamento das minhas soluções para os N motivos de evasão, né? Então, se ele vai evadir por motivo financeiro, quais são as soluções que eu já tenho mapeadas para oferecer para ele? Uma bolsa, um desconto, uma monitoria, um financiamento, né? Então, a pessoa do atendimento ela já tem que ter isso tudo pronto para ofertar para o aluno e evitar aquela evasão, né? A pesquisa com alunos, como o Bruno também falou bastante, NPS, CSAT, não importa. O relacionamento omnichannel, que é muito importante. Hoje, a gente tem tantos aplicativos, tantas opções, né? E cada dia nasce uma rede social nova. Então, é importante que a gente esteja onde o aluno está, né? Se ele gosta de falar no Instagram, que seja no Instagram. Se ele gosta do WhatsApp, que seja no WhatsApp. Se ele gosta do telefone, que seja no telefone. Então, a gente tem que conseguir concentrar
todos os canais de comunicação numa única ferramenta. Dashboards com informação sobre evasão, isso é fundamental, né? Ou seja, quem são meus alunos, qual é o perfil deles, por que eles estão invadindo, para onde eles estão invadindo, que cursos têm maior ou menor evasão, enfim, você conseguir estudar esses números e, obviamente, uma integração com o sistema de gestão acadêmica e com o LMS, porque são as ferramentas que vão alimentar um CRM para poder fazer toda essa gestão, para poder fazer, entregar todos esses resultados, né? Então, a questão da tecnologia, ela é fundamental para que a gente possa, primeiro, automatizar processos e, segundo, principalmente na visão do EAD, escalar os nossos processos, né? Eu não consigo criar escala se eu não tiver tecnologia, né? Então, assim como eu preciso de um LMS para poder dar escala para as aulas, eu preciso de um CRM para dar escala para o atendimento, relacionamento, predição, pesquisa e tudo mais que é utilizado para fazer a gestão da permanência dos alunos, né? Então, é importante você ter, né, as pesquisas já muito fáceis de serem criadas, prontas, tanto no desktop quanto no mobile. Importante você ter também dashboards, indicadores, como eu coloquei, né, você saber o perfil institucional, quantos alunos eu tenho, quais cursos eles são, quantos eu tenho por curso, quantos evadiram, né? Eu ter facilmente essas informações, né, o perfil de evasão, sexo, curso, turno, faixa de idade, enfim, essas informações facilitam eu tomar ações para evitar a minha evasão e para eu criar o meu planejamento de como que eu vou diminuir, então, essa evasão, né? E, por fim, a gente acha bastante importante também você ter uma visão de investimento, né? Ou seja, eu investi numa equipe de gestão da permanência, eu investi numa tecnologia, num software, enfim, qual o resultado que isso está me trazendo, né? Então, a gente consegue avaliar quantos alunos a gente evitou a evasão e quanto que isso traria de perda financeira para a instituição de ensino, e baseado nesses dados a gente consegue dizer, olha, a gente evitou 75 alunos de evadir, numa ticket média de R$1.100, a gente está falando aí de R$2.700.000 no semestre, né, ou no ano, enfim. Então a gente consegue também trazer essa questão do ROI, do Return on Investment, né? Por quê? Porque quando eu vou pleitear um projeto de gestão da permanência, para minha gestão, para a reitoria, para o mantenedor, eu preciso mostrar isso. Olha, mantenedor, se eu conseguir evitar 50 alunos de evadir, eu já paguei o projeto e a equipe por 2 anos, né? Então, é óbvio que isso é importante, porque no fim do dia isso impacta diretamente na sustentabilidade da instituição de ensino, né? E isso é fundamental a gente cuidar para que as instituições continuem fazendo o seu papel de formar cidadãos, de formar pessoas e de colocar cada vez mais pessoas no mercado de trabalho e ajudar, no fim do dia, o nosso país. Então, era isso que eu tinha para falar e estou aqui à disposição para perguntas ao final do evento. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel. Realmente uma contribuição aí bem importante, né, tanto trazendo a visão do aluno, né, quanto tecnologias, né, que auxiliam a obter esses dados e esses indicadores, né, para essa tomada de decisão na retenção dos alunos, né, e eu achei bem interessante você ter trazido a questão do lifelong learning, né, porque muitas instituições, até internacionais, já estão pensando em pós-graduações pré-experiência, né, mestrados pré-experiência, então esse público está mudando, né, e aí a gente começa a fazer cursos focados em perfis diferentes, né, a gente pode pensar pós-experiência também, enfim, isso está mudando um pouquinho, né, e aí é bem importante a gente ter posse desses dados e análise para conseguir tomar essas decisões estratégicas, né, que pode fazer um diferencial aí para alguma instituição. Exatamente. Bom, com isso, né, eu gostaria de passar a palavra para a professora Margarete, mas antes eu vou abrir aqui, Margarete, o resultado do nosso... Vamos deixar as perguntas para o final? Sim, o resultado das nossas questões que a gente fez no início. Pode ser? Para você avaliar? Depois da minha fala, pode ser? Pode ser no final também. Porque eu queria pegar o gancho deles, né? E depois a gente finaliza com as perguntas, pode ser? Vamos fazer continuado e depois, então, quem não respondeu ainda, tem mais um tempinho para responder no link, então, para a gente avaliar o final. É uma chancezinha que eu estou dando aí de 5 minutinhos para quem não respondeu, hein? Ótimo, é contigo, Margarete. Então, é super rica a conversa, tanto com, né, a fala do Bruno quanto do Daniel, trouxeram assim, questões muito, mas muito importantes mesmo,
né? Começando ali com o Bruno, né, falando de quem é esse aluno e todo o trabalho para nós conhecermos e o que ele quer e o que ele precisa. E o Daniel trouxe uma questão, entre todas ali, muito importante, da escala, né? Sempre que se fala em educação à distância, se fala em escala, né? E aí, o que é escalar com qualidade? Aí, né, vem essa questão. Então, para eu ter bastante alunos, para eu ter uma educação à distância que funcione, eu preciso ter, então, um CRM, eu preciso ter tecnologia e permanência, porque muitas vezes, assim, nós já tivemos exemplos de instituições que elas não estão tão preocupadas com quantos alunos terminaram o curso, né? E uma outra coisa também, a avaliação, a pesquisa de egresso, né? E onde eles estão, e eles se colocaram no mercado com aquele trabalho, com aquele curso que fizeram, e que resultado eles estão dando, o que faltou na minha formação, né? Então, isso é muito presente também na educação profissional, e esse era um dado também que eu queria trazer. Pensando um pouquinho agora em evasão e permanência, que foi trazido assim muito bem ali pelo evasão e permanência, né? A captação e a permanência que foi trazido ali pelo Bruno, que é tão importante. Eu queria trazer um pouquinho do que a gente teve antes da pandemia, porque assim parece que tudo aconteceu após a pandemia e não é bem verdade, né? Ou durante a pandemia que não acabou ainda. Mas assim, nós já tivemos, né, já tínhamos um aumento significativo da educação à distância até 2019, né, em relação ao presencial. No último ano, ali em 2019, antes da pandemia, o último ano antes da pandemia, nós já tínhamos um crescimento de 15,9% no ano de educação, de alunos ingressantes na educação à distância, quanto uma baixa de ingressantes no presencial de 1,5%. Uma outra coisa que quase não é comentada é o quanto aumentou nos últimos 10 anos os cursos superiores de tecnologia. Então, o pensamento em educação profissional, né? Então, nós tivemos aí um aumento em 10 anos, de 2009 a 2019, de 378% de aumento de cursos superiores de tecnologia, né? Na modalidade à distância. Então, o que nós percebemos com isso? Que as pessoas precisam e querem empregabilidade, né? Eu gostei muito ali. O que eu entrego além do diploma? Né? Empregabilidade, eu entrego um posicionamento, né, das pessoas no mundo do trabalho. Não que os outros cursos não deem essa empregabilidade, mas a gente sabe que o curso superior de tecnologia, por ser mais curto, mais rápido, ele dá essa resposta também mais rápida. Isso a gente percebe também nas estatísticas. Então, esse também é uma reflexão, né, em relação aí ao crescimento da educação à distância na educação profissional. E aí, o que aconteceu, né, assim, fazendo uma retrospectiva, ali na hora da pandemia, né, o que aconteceu em março do ano passado, com as instituições presenciais, né, que eu não entendo muito assim, a educação presencial não estar engajada com tecnologia, porque a tecnologia faz parte do mundo do trabalho. Então, como, né, que nós tivemos aí algumas experiências, algumas instituições que elas estavam desprovidas de tecnologia educacionais, para os alunos, para os professores, na própria instituição, enfim. Então, elas tiveram aí essa questão de permanência dos alunos. O que eu vou fazer para ter alunos, né, numa modelagem que elas não dominavam, né, e elas precisavam cuidar da evasão, porque o que aconteceu com a educação presencial aí em março e abril do ano passado foi, assim, né, uma coisa assustadora. E aí, o que nós tivemos como resposta? Uma educação sem um planejamento, né, mais voltada para o síncrono, né, as instituições começaram a investir sem planejamento em tecnologia, em compra de materiais, sem um planejamento, e mantendo o aluno na questão do conteúdo versus professor. E aí, hoje, um ano depois, né, o que nós temos? Nós temos essas instituições repensando todo o processo. Algumas ficaram um pouco desacreditadas com a educação à distância, porque aquilo que elas estavam fazendo não era educação à distância, mas foi a sensação que elas tiveram que estavam fazendo educação à distância. Então, agora, com a fala
do Bruno e do Daniel, as instituições que estavam fazendo uma educação à distância emergencial, né, uma educação online emergencial e não uma educação à distância realmente preparada, planejada, podem perceber por que algumas experiências não deram certo ou precisam ser melhoradas. Então, eu vejo que nós temos ainda bastante instituições percebendo, né, que entraram na educação à distância de forma emergencial, né, uma educação remota, na verdade, né, emergencial, e percebem agora que precisam voltar, dar uns 2 ou 3 passos atrás e replanejar, porque elas estão com uma tecnologia, mas não planejada, materiais didáticos, né, então, organizados e pensados, né, e a questão da educação profissional, né, dos cursos superiores de tecnologia que podem se valer dos materiais didáticos, dos games, dos simuladores, para ter também a parte de educação à distância com qualidade e em consonância com a realidade, porque o que a gente percebe é que os alunos querem esta questão, essa relação com a prática, tanto nos cursos superiores de tecnologia quanto nos demais, porque quando nós estamos falando um curso superior, nós estamos falando de mercado de trabalho, de mundo do trabalho, né? Então, nós percebemos que é uma tendência, né, que os cursos presenciais, a grande tendência é se tornarem híbridos ou EAD, agora de uma forma planejada, e existe, né, para quem achou, assim, que foi um caos, para quem achou que foi muito complicado, existem todas essas soluções que tanto o Bruno quanto o Daniel trouxeram tão bem, né, em função de CRMs e tecnologias que ajudem a fazer a gestão desse grande grupo, né, online, e algumas vezes no presencial, porque cada vez mais o presencial e o online, eles estão se fundindo, né, até porque as instituições que tinham um EAD um pouco, porque a gente sabe, aquele mais automatizado, aquele que tinha apenas um ambiente virtual e os alunos acessavam o material, quando se viram com o presencial para transformar à distância, porque eles tinham as duas coisas, perceberam que não iam dar conta de organizar esses outros cursos, então passaram para tecnologias síncronas, né? E aí a educação à distância também começou a se valer dessas tecnologias. Então, o que está vendo? Que tanto a educação presencial quanto à distância estão cada vez mais próximos dessas modelagens, né? Então, o híbrido está vindo, assim, com uma força muito grande, né? E os formatos, né, de trabalho que vão facilitar muito aí ter essa qualidade, ter esses indicadores, né, se o aluno realmente está gostando do curso, por que ele me escolheu, foi a pergunta ali que o Bruno trouxe, né, por que o aluno escolheu a minha instituição? Eu realmente estou oferecendo, foi apenas uma jogada de marketing, ou realmente eu estou oferecendo, né, aquilo que eu disse que eu ia oferecer? E aí, realmente, ele está gostando, ou eu tenho pontos a melhorar, quer dizer, esse olhar, né, com a lente do aluno, que o Daniel também falou. Então, eu vi, assim, que tanto o Bruno quanto o Daniel trouxeram questões importantíssimas para as instituições que estão hoje nesse momento pós-pandemia, ou quase pós-pandemia, né? O que nós vamos fazer com os nossos cursos presenciais que estavam remotos e que precisam ser organizados? Eles vão para o EAD, eles vão para o híbrido, vão continuar no presencial, mas usando tecnologias, porque a gente viu o potencial que a tecnologia tem. Então, isso são pontos também de interrogação que eu coloco para refletir, né, sobre essas questões, assim, o que nós temos hoje, né, para frente, né, estamos num momento, assim, que a gente acredita quase pós-pandemia, e o que vai ser desses cursos? O que vai acontecer com os cursos remotos, né, que alguns já conseguiram e já estão se reorganizando para ser realmente um curso de educação à distância, vão para o híbrido, mas, enfim, nós percebemos o quanto a tecnologia é importante e quanto existe ainda de tecnologia a ser explorada, né, para os nossos cursos à distância e presenciais, e ainda o quanto nós podemos trabalhar com materiais didáticos engajadores e dinâmicos que façam com que esses alunos realmente encontrem o que eles procuram, né? Que às vezes eles não encontram, não é porque é à distância, eles não encontram nem no presencial nem à distância. Por quê? Porque nós precisamos desse vínculo com a prática, com o dia a dia, fóruns de discussão, enfim, né? O relacionamento, ele pode se dar
por meio da tecnologia, e muito bem. E muitas vezes os cursos presenciais também não trabalham relacionamento. Então, cada vez mais o que se fala é abrangente, tanto para o presencial como à distância. É isso que eu estou querendo finalizar nesta reflexão, né? A tecnologia ela é imprescindível neste mundo globalizado que nós estamos, então não dá para pensar num curso presencial que também não tenha essa tecnologia envolvida, tanto para manter os seus alunos, como para dar para os seus alunos aquilo que eles realmente precisam para transitar nesse mundo com competência, né? Era esse o meu recadinho. Não sei se eu levei 5 minutinhos, mas eu gostaria, então, eu acho que já deu um prazinho ali para quem não respondeu, então vamos olhar as respostas das Vou nossas compartilhar a tela aqui, Margarete. Vou atualizar para ver como é que ficou. Nós tivemos... Vocês estão vendo a tela? Sim, está bem miudinho o que está embaixo a resposta. Para você, qual é o principal motivo da evasão nos cursos EAD, nos seus cursos? Aí parte da prática das próprias instituições, né? Queres dar as respostas, Larissa? Então, nós tivemos aí 66% acham que há necessidade de maior suporte aos alunos e acompanhamento dos cursos na EAD, 16% acham que os alunos consideram baixa a qualidade das tecnologias e materiais oferecidos, 13% os alunos migram para os cursos presenciais da própria instituição e 6% a EAD do concorrente é a mais atrativa. Temos também... não sei se você quer comentar essa aqui primeiro. Eu não sei se o Daniel ou o Bruno também querem comentar um pouquinho essas respostas. Fiquem à vontade. Eu quero confessar assim, que fiquei muito feliz com as respostas, porque quando a gente faz reuniões com os mantenedores, a primeira coisa que eles falam, a evasão é por conta da questão financeira. Isso não é verdade. Então, a questão... Quando eu vi aqui o 66, eu já estava tentando enxergar se era financeiro. Eu falei, não é possível, né? Porque é muito cômodo, né? Você joga a responsabilidade para o aluno, fala, ele não pode pagar e eu não tenho nada para fazer, eu não estou fazendo porque eu não posso. Né? Assim como o aluno coloca que ele não vai continuar porque também por condições financeiras, também, né? Ele também coloca para que ninguém ligue mais para ele, né? Ó, já enchi, já deu a nossa relação, eu não quero que você me ligue mais, não posso pagar e ponto final. Aí ninguém questiona, né? Não, tem dinheiro e deu. Mas assim, que outras coisas podem ser feitas, né? Um aluno que escolheu bem o seu curso, que está fazendo o que ele gosta, né? Que está tendo um bom desempenho acadêmico e que aquela profissão é a que ele vai ter, ele só vai cancelar por um problema financeiro, isso é uma coisa muito grave, que ele vai buscar aí, seja apoio familiar, ele vai fazer por onde buscar. Agora, quando ele já deu ali a desculpa do financeiro, é porque muita coisa já não está bem para ele. Exatamente. Sim, e é o mais fácil de falar, né? Para poder fugir, né, da situação. É uma desculpa que é difícil de você tirar da frente. Contra-argumentar, não tem como, né? Agora, eu também fiquei feliz quando eu vi os 66%, porque é o que a gente vem falando de jornada acadêmica, de relacionamento, de cuidado com o aluno, né? Ou seja, é maior suporte aos alunos e acompanhamento dos seus cursos. É isso, né? É isso. A gente precisa focar mais no pós-venda, né? A gente está fazendo muito bem a captação, muito bem, né, a parte de marketing educacional, está faltando agora cuidar do aluno depois que ele vira aluno, né? No contexto do EAD, eu tenho visto cada vez mais uma importância do polo nisso, sabe? O quanto que o polo tem sido importante na captação, mas também na gestão da permanência, porque o polo, ele fala a mesma língua com o cara, o mesmo sotaque, ele entende as dificuldades da região, ele tem uma série de coisas, e muitas vezes a gente usa o polo só por uma questão obrigatória, né, regulamentar, né, de e o provas. polo pode ser, exato, e o polo pode ser muito mais que isso, né, então essa gestão do acompanhamento e do suporte, ele pode ser um papel do polo também, para a gente também não ter que criar aqueles call centers gigantesco, né, que fala com o sotaque paulistano ligando lá para o Brasil inteiro, né, então eu acho que ajuda também a gente enxergar que realmente o caminho é no relacionamento. É verdade. Muito legal. É interessante. Eu tenho outra aqui, resposta também, das seguintes opções. Qual você considera o investimento prioritário para a retenção dos alunos? 47% responderam suporte e acompanhamento dos alunos nos cursos também, né? Que confirma a questão anterior.
cursos com metodologias inovadoras também um percentual alto, corpo docente dos cursos também, e material didático empatado aqui com 13%, personalizado e interativo, e 3% tecnologias de ponta. Realmente não adianta, né, ter tecnologias de ponta e não ter um bom suporte, né, o corpo docente capacitado para atender os alunos e para ministrar as aulas, principalmente se for EAD, que exige também um conhecimento de tecnologias, né? Então, cursos com metodologias inovadoras Muito ficou importante, bem né? alto, e material didático também um peso bastante considerável aí. Sim. Bem interessante também, não sei se vocês gostariam de comentar esse. Eu acho que ele só comprova, né, o anterior. Ele complementa o anterior, que realmente suporte e acompanhamento é o importante. Agora, cursos com metodologias inovadoras, para mim, chama atenção, porque mostra que os alunos, eles querem, né, sair um pouco daquele mais do mesmo, né? Eles não querem mais só aquela aula gravada e o PDF, né? Eles querem outras metodologias, né? Não sou especialista nisso, vocês provavelmente são, né? Larissa e Margarete, mas deve ter uma série de coisas que você pode ofertar além do vídeo e do PDF para entregar a metodologia. Com certeza, Daniel. Isso é uma coisa bem importante ali que tu estás falando, né? PDF é uma coisa que os alunos já nem querem mais, né? O HTML, mas mesmo assim ainda é pouco. Eles querem ter essa coisa da interação, né? Da interação com o material, ter atividades de fórum de discussão, ter atividades, ter infográficos, ter simuladores, gamificação, conteúdos gamificados, onde eles buscam, né, vencer etapas e percebem o próprio crescimento e evolução dele dentro do curso, onde eles têm desafios, né, porque realmente acaba sendo maçante. E essa interação com o material didático e com os professores, porque há muito tempo se colocava assim que o EAD ia substituir os professores, mas além dos professores estarem envolvidos nesta construção dos materiais didáticos, eles são as pessoas que dão suporte na continuidade, né? Então, são fatores fundamentais da educação que elas continuam vigentes. Então, eu tenho que ter um conjunto de coisas. Então, não adianta eu ter algo muito bom só de algo. Então, não adianta eu ter só um material didático excelente e não ter uma infraestrutura condizente, ou não ter os professores para dar um atendimento. Então, eu preciso ter um equilíbrio, né, para ter infraestrutura, material didático, professores, relacionamento. Então, é um conjunto que vai fazer a diferença. E, às vezes, um item desses, sendo de menor qualidade, ou não existindo, ou existindo em pouca proporção, ele vai fazer com que o aluno procure um outro lugar que vai lhe dar isso que eu não estou dando. Então, eu vi assim, que as formas como vocês colocaram, dessa lente, né, além de no aluno, mas a partir do que o aluno gostaria, porque muitas vezes nós interpretamos errado o que os alunos queriam. Então, o que realmente eles querem, né? Porque eu acho que eles querem isso, mas será que é isso mesmo, né? Então, essa validação, né? Eu achei muito importante isso que vocês colocaram, de saber o que realmente ele quer, realmente ele precisa, e esse acompanhamento, né? Quantos alunos meus estão no mercado de trabalho, o que eles estão fazendo, e essa continuidade, essa educação continuada, que é um espaço maravilhoso que as instituições têm, de continuar tendo esse aluno com elas, né, e buscando aí melhorar cada vez mais essa performance desse aluno no mundo do trabalho, e a sua marca, o seu nome com isso cresce também. Então, esse é o objetivo, né, da instituição de ensino, ter um nome reconhecido no mundo do trabalho, né, na vida das pessoas, enfim. Eu achei muito interessante que as respostas vieram bem condizentes com o assunto da tarde, né, gente? Significa que nós temos um público aqui que realmente, né, concorda, né, com grande parte das informações que nós trouxemos e que está consciente, né, de que o aluno, ele realmente ele quer se sentir parte, ele quer se sentir ouvido, ele quer ver que o material, a metodologia foi pensada para ele quer participar, né, desse processo de aprendizado dele, né. Então, eu acredito aqui que realmente fiquei também bem contente com esse cenário e agradeço a todos que participaram aí da nossa enquete. Foi uma maneira de conseguir interagir com todos ao mesmo tempo, né? E eu vou ler um pouco dos comentários, tá, pessoal? Até para a gente finalizar, tivemos bastante participação e comentários aqui, principalmente elogiando, né?
a primeira aqui, na fala do Bruno ainda, né? Rosiana falou, compreendo que outro ponto que causa evasão é o acompanhamento ou suporte no polo presencial, direção pós-EAD, perfeito, a gestão de permanência é fundamental. Luciana Leodegário, excelente apresentação, parabéns. A Luciana também falou excelentes pontos abordados. O Wellington Basso está presente aí, obrigada. Fernando Franzoni, excelentes colocações, sou educador popular, estudo avaliação personalizada, isso mesmo. Francis Neire, Altair, muito bom, espero participar mais vezes, muito aprendizado. A Rosiana, riquíssimas explanações. Ana Paula, excelente visão. A interação institucional contribui para a diminuição da evasão na EAD, intensificando o aprendizado e a retenção de conteúdo, que faz que o curso seja um sucesso. O Tibério falou, excelente, Daniel, obrigada pelos preciosos comentários. Fernando Franzoni, perfeita fala, professora Margarete, não há como fazer educação sem rever o projeto político-pedagógico, excelente. Aí, perguntas com relação ao EAD exige muito planejamento e aportes sólidos, foi a Vânia que falou isso. Sandra Vaz, professora Margarete, sempre ponderando com muita propriedade. Levi Jorge perguntou, e como agir com esse aluno? Eu não sei com relação a qual colocação, Levi, se você puder detalhar. Leonardo, realmente só mostra o quanto o relacionamento empático da instituição é o diferencial nesse momento de evasão. E a Tereza Rocha falou, na Unicatedral investimos na tecnologia para melhor atender a nossa comunidade acadêmica. Investimos em plataformas e treinamentos. No curso de pedagogia não tivemos evasão desde o início da pandemia. Que legal, bom, hein? Parabéns. Sandra Vaz, relacionamento continua sendo um ponto importantíssimo. Gisele, consigo o certificado? Vai ter o certificado sim, Gisele, eu já vou dar um aviso ao final. Ana Paula, além do suporte e acompanhamento do aluno, o que podemos fazer a mais para que haja interação, rendimento escolar no andamento do curso? Quem pergunta é Ana Paula, Faculdade ISCOM, Distrito Federal. Além do suporte e acompanhamento ao aluno, o que podemos fazer a mais para que haja interação, rendimento escolar no andamento do curso? Alguém gostaria de responder? Eu penso que materiais didáticos interativos ajudariam bastante, porque vai tornar mais atrativo, vai fazer com que o aluno interaja, e também com os professores, né, que nós tenhamos esses momentos de interação com o professor. Aquilo que eu comentei que, às vezes, né, o presencial, porque teve muitos comentários na época, quando a educação à distância começou a crescer, que a educação à distância estava levando algumas tecnologias para o presencial, né, mas hoje a educação à distância também aprendeu com o presencial a fazer mais momentos síncronos, então, um momento síncrono de vez em quando faz uma diferença também. Então, nós temos essas tecnologias também a nosso favor para fazer uma webconferência, para fazer alguns encontros virtuais, até algumas comemorações ou algumas apresentações de equipes, enfim. Então, é aquilo que eu falei, que cada vez mais o presencial se aproximando do à distância, né, e nós podemos trazer algumas experiências, assim, que nós vimos que deu muito certo na pandemia, faltando algumas coisas, mas algumas deram certo, e trazer isso para o nosso contexto. Então, tanto os materiais didáticos interativos, agradáveis, e que façam essa questão dos desafios, as metodologias de trabalho, né, e também alguns momentos síncronos, eu vejo que fazem uma grande diferença aí nos nossos trabalhos. Síncronos mediados tecnologicamente, né, nesse sentido. Com certeza. Temos algumas perguntas relativas à gestão da permanência, vou juntar todos aqui. A Tereza Rocha falou, somos um grupo educacional, temos o Colégio Catedral que atende EF2 e ensino médio. Isso quer dizer que a gestão da permanência deve ser contínua? Pois o que sai do médio ingressa na graduação. Aí teve mais perguntas aqui. Qual seria a melhor formação para atuar na gestão da permanência? Quer falar um pouquinho sobre permanência, Daniel, ali? Claro, claro.
Eu queria comentar sobre a pergunta anterior, né, sobre como ajudar a engajar esse aluno, né? Sim. Eu tenho visto algumas experiências interessantes, né, no mercado, tanto no EAD quanto no presencial, de utilizar o processo seletivo como um balizador, né? E não só como uma forma pro forma do aluno ingressar, né, mas entender quais são as deficiências dele já no processo seletivo, e já colocar ele para fazer aqueles componentes que o pessoal chama de niveladores, né, a partir do processo seletivo, porque você consegue saber aonde ele tem gap, né, aonde que ele precisa melhorar em português, matemática, compreensão de texto, lógica, né, essas coisas que são tão importantes para ele começar a cursar uma carreira, né. Então, acho que é importante. Em relação à permanência de alunos, né, eu acho que, sendo bem transparente aqui com vocês, e eu vendo tecnologia, né, não comecem pela tecnologia, a tecnologia ela é fundamental, mas comecem estruturando um time de gestão de permanência, alternativas para você entregar permanência, para você evitar que o aluno evada, entenda onde está a sua permanência, e então, a sua evasão, desculpe, e então coloque tecnologia, porque é o que a gente falou, a tecnologia escala. Se eu coloco tecnologia em processos errados ou desestruturados, não vai resolver, né? Então eu tenho que fazer toda essa gestão primeiro para depois aplicar a tecnologia. É claro que quando a gente vende, né, a nossa tecnologia, a gente ajuda a estruturar tudo isso, mas a tecnologia, pela tecnologia sozinha, ela não vai resolver o problema de evasão, ela tem que vir junto com toda essa gestão da jornada, do relacionamento, do cuidado e de tudo isso que a gente falou ao longo contextualizada, né? Isso. A mesma coisa acontece com o material didático, né? Se ele não estiver contextualizado na metodologia, né, num conhecimento sobre esse aluno, sobre o objetivo, realmente, né, pode ser com a tecnologia mais avançada, realmente o resultado ficará comprometido, né? Eu até queria fazer ali a pergunta, no meio da pergunta também falou sobre o ensino médio, né? Que os alunos, eles já vêm do ensino médio, e essa é uma realidade, que com a pandemia também o ensino médio virou um EAD da forma que conseguiram fazer, mas assim, muitas instituições não voltarão mais para o ensino médio totalmente presencial, e sim num híbrido. Então, os nossos alunos, próximos alunos que farão vestibulares, entrarão já com essa visão do híbrido, do EAD, porque é uma clientela, né, que gosta de tecnologia, que quer ter um pouco de mais flexibilidade de estudar também no seu tempo, em alguns momentos, porque tem os momentos síncronos e assíncronos, então nós temos aí as universidades, as faculdades recebendo nos próximos anos aí esses egressos do ensino médio, tecnológico também, porque o ensino médio virou tecnológico, por força maior, né? Melhor se não precisasse disso e ao mesmo tempo já fosse para a tecnologia, mas enfim, foi um empurrãozinho. Então esses alunos são da tecnologia. E outra coisa também são os cursos técnicos, né? Os cursos profissionalizantes que tiveram que se reinventar. Então, nós temos uma gama de cursos, tínhamos uma gama de cursos técnicos muito grande no Brasil, presenciais, que também tiveram que se transformar e também gostaram da transformação. Então, também estão vindo para o híbrido, né? E aí existe também essa possibilidade das faculdades e instituições particulares, né, as faculdades particulares, trabalharem em cursos técnicos no Brasil inteiro, que tem credenciamento para EAD, que também é um outro movimento que se está vendo, bem grande, né? Existe aí uma data limite, acho que agora em setembro ou agosto, para se inscrever, né, inscrever os cursos técnicos. Nós temos gamas de cursos técnicos também diferenciados, que foram atualizados na CBO. Enfim, então, existe uma outra movimentação, né, que eu percebo, para quem está buscando matrículas, né, e depois vamos aí trabalhar com o Bruno e com o Daniel na permanência, mas a gente sabe que agora tem a questão da busca por alunos, e depois fazer com que eles permaneçam, mais importante ainda, talvez, mas enfim, existem aí mercados se abrindo para essa questão do híbrido, do EAD, tanto no médio quanto nos cursos técnicos, né, que aí uma grande oportunidade também para as faculdades que já têm polos, que já têm laboratórios, trabalharem também cursos técnicos nas suas áreas, né, que já tem competência instalada, que já tem estrutura instalada, de maximizar essas estruturas também. Bem interessante isso aí, que eu vi que veio aí na fala de alguém, os cursos médios, e a gente acabou não abordando aqui. Bom,
Obrigada, Margarete. Passamos um pouquinho aí do tempo já. Eu tenho uma última perguntinha aqui só para a gente finalizar. E aí a gente já parte, né, infelizmente, para a despedida, mas acredito que, né, conseguimos aí, mesmo em pouco tempo, ter informações super valiosas, né? O Tibério está perguntando o seguinte: existe algum indicativo que aponte a evasão no EAD, causada pelo próprio despreparo ou falta de costume do aluno em estudar nessa modalidade? Não sei se o Bruno tem essa informação, algum indicativo. Isso, na verdade, assim, de indicativo, acho que um pouco mais complexo. Eu vejo que isso vai depender muito a instituição conseguir identificar isso antes do aluno, né, que era o que a gente estava falando sobre as pesquisas. Na hora que a gente observa que ele está tendo uma determinada dificuldade, nós já precisamos agir para entender qual é essa dificuldade e ser propositivo nessa solução. Porque a partir do momento que ele tem um problema, seja com tecnologia, mesmo a gente está falando de um grupo mais jovem, nós temos ainda pessoas que não têm tanta familiaridade com essa parte tecnológica, e se a gente não der esse suporte, ele dificilmente vai continuar conosco, né? Perfeito, é isso aí. Bom, com isso, né, infelizmente, então, vamos encerrando. Agradeço bastante aí a colaboração de todos que ajudaram a organizar esse evento, de todos os participantes que mandaram aí vários elogios, comentários e perguntas, aos nossos convidados por fazer parte aí desse evento para a gente que é bastante importante. E deixo aí a palavra, acho que vamos fazer aí no mesmo sentido aí que foi a fala de cada um. Bruno, se você quiser encerrar, depois o Daniel e a Margarete, a gente faria aí os últimos comentários para que o nosso público aí que está participando possa ficar aí com uma última colocação sua. Tá, perfeito. Acho que o ponto que eu tinha até anotado aqui, que em vários comentaram ali sobre o relacionamento com o aluno, né? E na educação à distância, até pela complexidade no sentido de comparar com o ensino presencial, né, de ser mais complexo, você ter uma videoaula, você ter texto, tal, tal. Então, a gente tem tanta gente pensando tantas coisas dentro da operação à distância e poucos pensando no relacionamento, sobretudo no engajamento dessas pessoas. E isso, os estudos também mostram que o aluno engajado, ele evade menos ou ele não evade. Um aluno que tem similaridade, tem empatia por aquela marca e ele está em algo relacionado àquela marca, dificilmente esse aluno vai evadir. E essas ações podem ser das diversas formas, pensando até fora da caixa, né? E no presencial isso é mais fácil, porque no presencial, como você tem um contato diário, você tem coisas totalmente extracurriculares e que criam envolvimentos. Por exemplo, um aluno que participa de uma bateria, que não tem nada a ver com o que ele está fazendo ali no dia a dia, ele não evade. O aluno que está numa liga X do determinado curso, ele não evade. Então você cria ali Olimpíadas, uma série de coisas que você aproxima. É óbvio que isso é mais complexo de ser feito dentro da modalidade à distância, mas nós precisamos pensar nisso, e eu vejo poucas iniciativas que pensem em formas extracurriculares para o engajamento. Né? As pessoas estão tão sobrecarregadas no dia a dia de dar conta de toda aquela gestão, de ambiente virtual, de conteúdo, etc., e não pensa como o aluno está se sentindo, como o aluno está interagindo com o outro. E talvez essa seja uma das principais preocupações do aluno na modalidade à distância. Porque quando você está num curso presencial, o network, toda a relação que é construída, seja no intervalo, etc., isso não tem no ensino à distância, porque no ensino à distância você não tem intervalo para conversar com seus amigos. Então, se a gente não prioriza isso, não cria esses laços, também acredito que parte disso está relacionada a essa falta de engajamento, essa falta de relacionamento, né? Então, um ponto de atenção para que a gente observe no nosso dia a dia de gestão. E agradecer mais uma vez pelo convite, me colocar à disposição, a palestra está aí também, tenho meus contatos, o que precisar a gente está à disposição para bater esse papo. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Bruno. Eu acho que eu queria fazer uma única consideração final. Eu já falei sobre esse tema em outros eventos. A gente tem hoje, no mercado de educação superior, principalmente, um funil de captação de alunos e embaixo a gente tem uma peneira
de evasão de alunos, né? Então, você põe um monte de aluno para dentro e, como você colocou no início, Larissa, 59% desses alunos vão embora ao longo do curso. Se você pensar, 59% é de cada 10, 6 vão embora. É muita gente indo embora. Então, é um problema muito sério de sustentabilidade e de formação de pessoas para o país. Então, a minha consideração final é: comecem logo. A gente vem falando de gestão da permanência desde 2015 na CRM Educacional, né? Então, e o pessoal muito focado só em captação, né? Mas não é sustentável. A gente tem que olhar a captação, sem dúvida nenhuma, permanência também, porque senão não vai ter boca de funil para vencer essa peneira que está ali embaixo, né? Então, acho que é isso. Vamos começar o quanto antes. É isso mesmo. Obrigada, Daniel. Obrigado. Margarete? Olha, eu agradeço muito até a presença do Daniel e do Bruno, que trouxeram, assim, muitas informações super importantes e relevantes, né? Uma reflexão super importante. A toda a equipe de participantes que está aí nos ouvindo, que fez as contribuições, e de extrema importância esse também engajamento nosso, né, no setor acadêmico, pensando e falando sobre essas questões, né, questões tão importantes de permanência do aluno, o que fazer, como interpretar, né, os sinais que esse aluno está nos dando de que ele não está contente, né, e essa coisa de desmistificar a questão preço, valor, porque as pessoas começam mesmo, e acabou que na nossa conversa acabou saindo isso também, geralmente o financeiro é uma desculpa, né? Claro que algum investimento precisa, mas assim, nós temos várias coisas para serem feitas que podem ser feitas com um investimento menor. Então, assim, o que nós trouxemos aqui, o que a gente percebeu da equipe também de participantes, é esta preocupação: o que nós podemos fazer com os recursos que nós temos hoje, ou com um investimento não tão grande, mas assim, ou começar a dar um passo, né, ou 2 ou 3, em função da qualidade cada vez maior e dessa permanência dos alunos, porque a hora que o aluno entra, o nosso objetivo é que ele termine o curso, e não só termine o curso, tenha um diploma, como ele também tenha um bom retorno no mundo profissional, né, e tenha continuidade, volte para a instituição se especializando, se qualificando, enfim, que tenha a nossa instituição como uma referência de qualidade para ele se posicionar nesse universo. Então, obrigada a todos, foi uma tarde bastante agradável e enriquecedora. Foi mesmo. Bom, por parte da Adeline aqui, agradeço mais uma vez a todos e nos deixo aí à disposição, né, tanto para parte de tecnologia, para quem gostaria de produzir materiais internos, quanto produção de material, contem com a nossa parceria. E lembrando da parte do certificado, que tiveram algumas perguntas, eles serão enviados até o final dessa semana, tá? Para o e-mail cadastrado na inscrição. Muito obrigada a todos e bom final de tarde para todos que estão ouvindo. Obrigado, uma boa tarde para todos. Obrigada, uma boa tarde. Tchau. Tchau, tchau.